Descontos especiais, atendimento diferenciado e ofertas toda semana. MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, ao lado da Igreja Universal. Ligue agora, 2231-5656. Saúde em primeiro lugar. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais um programa original. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio. Você que acompanha o programa original não deve estar entendendo nada. O programa começou diferente, a Beth sentada, não vai ter notícias, porque hoje é um programa especial Mulheres de Fé. Quem acompanha o programa todas as semanas sabe que nós temos as notícias e no final temos o Mulheres de Fé, com uma palavra, um testemunho. Hoje nós vamos fazer o programa inteiro de Mulheres de Fé, por isso que é um especial, porque nós vamos receber, aliás, já está aqui, já vou apresentar a irmã Josi Rispoli, mais conhecida como irmã Neide, e ela tem um testemunho tremendo de vida, de muita fé, porque Mulheres de Fé é isso, eu convido mulheres com muita fé, e o testemunho dela, assim, se você não tem fé, vai passar a ter, se você está com a fé enfraquecida, vai fortalecer, não tem como não crer, porque assim, não é o que ela diz, tem provas, tem muitas testemunhas, tem médicos envolvidos, então, porque tem muita gente que fala assim, crente é tudo doido, sai falando, não é assim não. Então, hoje é um testemunho que você, querendo ou não, vai edificar a sua fé, porque tem gente que é coração duro, mas Jesus é maravilhoso e hoje Ele nos dá a oportunidade, não só para mim, mas para você que está acompanhando pela TV, aí Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida Petrópolis, você que acompanha pela internet no Brasil e no mundo, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo site tvc16.com, porque tem gente que não gosta de rede social. Eu não quero YouTube, eu não quero saber de Facebook, mas tem o site tvc16.com que você acompanha ao vivo. Então, eu te convido a mergulhar nesse testemunho de uma mãe que, basicamente, viu Jesus ressuscitar seu filho. Então, nós vamos viajar juntos nesta fé, porque agora começam Mulheres de Fé. E a cada dia nós agradecemos ao Senhor por sobreviver e por viver, principalmente quem vive na graça, vive e vive bem, vive com abundância. Boa tarde, irmã Neide. Boa tarde, irmã Beth. Muito obrigada pela presença. A gente sabe que um testemunho de uma mãe que passou pelo que você passou há 13 anos atrás, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que mexe com emoções, com lembranças dolorosas, mas a gente sabe que isso tudo é para edificar a fé de quem está nos acompanhando, nos assistindo. É verdade? É verdade. Então, como a história, gente, é muito grande, ela falou assim, foram acontecimentos de 2 anos, eu precisaria pelo menos 2 horas para contar. Nós vamos resumir. E nós já vamos começar com o episódio do acidente. Por quê? O filho da irmã Neide sofreu um acidente, mas, gente, imagina um acidente sério, que todo mundo olha assim e fala assim, não, a pessoa morreu. Imaginou? Não, pensa você passando na estrada e vê um acidente sério, nossa, morreu. Pensou isso? Agora você multiplica por 10. É isso que nós vamos começar a falar, não é, irmã Neide? Verdade. Então, a gente vai começar a falar exatamente, você estava no trabalho de como e quem te avisou do acidente, e a partir daí a gente começa a conversa. Porque todo mundo já imaginou que é um acidente muito difícil. Então, vamos começar você no seu trabalho quando foi avisada do acidente do seu filho. Eu estava no trabalho, né? Aí meu esposo
Pela manhã eu senti um mal-estar, né? Uma batida muito forte no coração. Dia 13/6/2009. 13 de junho de 2009. 2009. Já vai fazer agora, já 14 anos. É a idade da minha filha. Então, aconteceu assim. Ele estava trabalhando, né? Com meu cunhado. E foi pegar um material na loja. E ele deu a volta pelo Brasão, na altura daquela escola, né? Ali na BR-040. Na BR-040. Na BR-040. Aí alguém disse que ele estava dirigindo a 130, né? Quilômetro por hora. Ali o carro capotou 3 vezes. E ele passou na medida da janela ao meio, né, do carro. Então, no caso, ele voou pela janela. Realmente foi Jesus que puxou ele lá de dentro, porque, né? Então, o que acontece? Ele teve 2 fraturas profundas de crânio, ele teve um coágulo, todo o corpo dele foi quebrado, todo o corpo. Torções e quebraduras de bacia e uma fratura de fêmur exposta. Então, quer dizer, os ossos todos quebrou, né? E até então eu não sabia. Meu esposo chegou no trabalho e disse assim, vamos embora. Eu falei, o que houve? Aí eu perguntei, né, pro meu outro filho, Iago, que eu tenho 2 filhos, né? E ele falou assim, o Iago está bem. Eu falei, o Douglas? Ele disse assim, ele sofreu um leve acidentezinho e eu vim te buscar porque o médico quer falar com você. E eu dei um suspiro. Naquela hora que eu dei um suspiro, Jesus me curou de bronquite asmático. Eu sofria 38 anos de bronquite asmático. Aí já começou a minha fé, né? Jesus te preparou para o que estava por vir. Preparando para o que estava por vir. Então já te deu um refrigério. E aí nós chegamos no hospital. Eu entrava Qual era o hospital? No Hospital Santa Teresa. Santa Teresa. Eles estavam esperando eu chegar para poder o médico me dizer tudo o que estava acontecendo, né? E a Luciene, né, que ela mora na Noruega, ela entrou para falar com o médico, porque ele falou assim, ela não vai ter condições de ouvir agora. Essa Luciene é o quê? Parente sua? Era a moça que eu estava trabalhando na casa dela, que ela estava passando uma temporada aqui em Petrópolis. E ela é médica? Não. É porque, mas ela operou também no Santa Teresa, né? Então ela falou assim, peraí, eu vou ir falar com o médico. Para te poupar. Para me poupar. E quando ele falou com ela, ela voltou para mim e disse assim, tu tem fé mesmo? Você crê que Jesus tem poder de ressuscitar mortos? Eu disse, eu creio. Ou seja, ali ela já deu uma dica que seu filho estava morto. Não tinha mais jeito. Então o médico nem veio mais me falar comigo, né? Já vieram com um copo de água, já com calmante. Só que a minha cama lá dentro na UTI já estava preparada, que era o box 11. Ou seja, eles pensaram assim, pensamento médico. A mãe vai ver o filho destroçado, morto, então ela vai precisar ser internada, ser atendida. É verdade. Então esse era o pensamento dos médicos. Sim. E eu olhei novamente para o céu e falei, Jesus, eu creio em Ti. Oh, glória. Eu deposito a minha fé toda em Ti, porque Tu és o meu Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Né? E nessa hora eu fui testada com a minha fé. Né? Diante de todos e diante do meu Deus. Porque eu sou uma pessoa que eu creio. Eu nasci num lar evangélico. Minha mãe me ensinou a crer, a confiar e a ter fé. E ali não foi um momento de tristeza e de dor. Ali começou a minha vitória naquele dia. Né? São várias vitórias, mas ali... o senhor testando sua fé. E deixaram você entrar? Não. Não. E aí? Disseram a mim, espera ali, que eu vou te chamar para ver ele. Espera ali que eu vou te chamar. Mas já me alertando, né, e me confortando, dizendo, só um minutinho. Se prepara, porque... Se prepara. Pro pior. Pro pior. E eu comecei, eu clamava ao Senhor, eu não tinha boca para abrir, para falar algo, né? Mas era só no meu pensamento, que eu criei e confiava no Senhor. Eu sabia que Deus tinha algo grande, coisas grandes estavam por vir. E aí eu fiquei de 1h pouca da tarde até 8 horas da noite, esperando para entrar na UTI. E aí deixaram você entrar? Não deixaram eu entrar. Não deixaram. Deus, é angústia. E ninguém te explicava porque você não podia ver seu filho? Não, ninguém me explicava.
Meu esposo saiu para outro lado. E quando Deus tem algo para fazer com a gente, né, irmã Beth, ele é você e ele e você. Mais ninguém por perto, não é isso? Sim. E foi o que aconteceu comigo. Quando chegou a noite, eu fui para a porta da UTI. Eu estava de um outro lado e todos os irmãos, toda a igreja, sabe, amigos, parentes, chegando. Não somente para visitá-lo, mas preparando para no domingo ser o sepultamento dele, né? Porque foi isso que os médicos disseram para mim. Disseram, ele já estava morto. Não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Mas eu continuei crendo no Senhor. Eu continuei crendo. E quando foi à noite, os milagres começaram a acontecer. Né? Todas as irmãs, o FADEP, jovens, crianças, todos estavam lá. Orando. Orando, clamando ao Senhor e perguntando por mim. Nem meu marido sabia, meu esposo sabia onde eu estava. Né? E onde você estava? Eu estava na entrada principal do outro lado. E ele estava já na UTI, daquele lado novo, né, do prédio, mais novo lá no Santa Teresa. E eu achando que ele estava ali perto de mim. Só que teve um tempo atrás que o Senhor me mostrava uma UTI. Era eu que estava deitada naquela UTI. E quando eu cheguei no outro dia que eu olhei aquela UTI, o Espírito Santo falou assim, olha a UTI que eu te mostrei já há muito tempo atrás. Mas quem estava lá era seu filho? Era meu filho. E quando você conseguiu ver seu filho? Então, no sábado à noite, né? Que eles falaram não tem mais jeito, a hemorragia não cessa da cabeça, a hemorragia da bacia não cessa. Meu Deus. E não tem mais jeito. Aí eu comecei a exercer a minha fé. Eu falei com as 3 doutoras que estavam, era todas 3 doutora Carla, né? Mas o doutor Carlos Augusto, doutor Leonardo, que era o neuro no momento, né? Foram uma equipe de 20 médicos que cuidou dele. E eu chamei as 3 e falei com elas assim, olha, eu não posso entrar, mas vocês entram e coloquem a mão nele e repreendem a hemorragia da cabeça. E como elas receberam isso? Porque quem não é crente não entende isso. E fizeram, será? Fizeram? Eu creio que fizeram porque o meu esposo falou, olha, doutoras, não faz o que a minha esposa está dizendo porque ela não está bem da cabeça. Meu Deus. Mas eu estava muito bem, porque ali começaram os milagres a acontecer. Aí você orientou a doutora Carla e a outra era a Carla também? Eram 3 Carlas. 3 Carlas. Olha que coisa. Aí orientou as doutoras e para elas entrarem e cada uma tinha que fazer o quê? Vamos lá. Colocar a mão na cabeça dele e repreender a hemorragia em nome de Jesus. Isso foi uma. E a outra? A outra eu disse, você vai e coloca a mão no quadril dele e repreende a hemorragia, né, do quadril. Sim. Em nome de Jesus. Só falam isso e pronto. E a terceira? Foram as 3, cada uma, as 3 juntas, né? Uma olhou para a outra. Foram. E eu fiquei aguardando, porque eu sabia que já ali naquele momento, o Espírito Santo de Deus já estava agindo. Sim, porque na verdade você queria entrar e fazer isso, mas eles não deixaram. Mas eu não podia entrar, eu não podia entrar. E aí, passou para elas. Passei para elas. Quando foi lá para as 11 e pouca da noite, elas voltaram. Aí só voltou 2. Eu em pé com meu esposo, né, na porta, porque eles diziam assim, a qualquer momento você vai entrar. A qualquer momento você vai entrar. E eu teria que entrar, porque a gente que é mãe, né, a gente sente. Claro. Eu falei, se eu estiver do lado dele, ele estará protegido. Porque ele estava, né, totalmente, né, realmente morto e ponto. Sim, os médicos estavam só cozinhando. Como a gente diz, cozinhando em banho-maria, preparando. É verdade. E aí as doutoras voltaram. Voltaram e disseram para mim assim, olha só, mãe, a hemorragia da cabeça, eu consegui segurar a pele porque já estava aquele inchaço, né? Do acidente, ele ficou muito grande. Foi montado 2 CTI num só, uma cama, né? No CTI, 2 camas, bem dizer 2 camas, porque ele não coube numa cama só. De tão inchado que ele ficou. Aí essa doutora botou a mão lá. Aí colocou ela com a mão ainda lá, né, na cabeça dele, ela falou que foi arriando a mão, e enfaixando a cabeça dele, e ela disse, eu consegui dar alguns pontos e a hemorragia parou. Mas aí ela... Eu falei, ok. E a hemorragia da bacia, nós não sabemos para onde ela foi.
Eu falei, foi Jesus que estancou. Quer dizer, eles estudam, vivem aquilo todo dia e não sabem de onde foi. Não sabe. Jesus, Maria. É interessante. Isso foi só o começo. Só o começo. E aí, depois disso? Aí ela falou assim, mas vai embora para casa. Vai dormir, vai descansar, porque amanhã o seu dia é longo. E disse ao meu esposo, o caixão vai ser lacrado, faça uma foto, pega uma foto linda para colocar em cima do caixão que nem o espelho vai poder abrir. Isso a doutora falou pro seu marido? Falou pro meu esposo. Meu Deus. Porque ele aguentou ouvir, né? Eu não aguentaria ouvir tudo que estava acontecendo. Vamos para casa. Quando eu cheguei em casa, eu dei ordem ao telefone. Você é proibido de tocar. Porque para eu ir buscar o corpo do meu filho. Porque eles disseram que iam ligar, né? Em qualquer momento. Que iam ligar. Meu Deus. E aí eu dei ordem ao telefone que não tocasse. Pois o telefone não tocou. Não. Ele não tocou. Aleluia. E eu sentei no quarto dele, né? Fiquei sentada, peguei o travesseiro dele e fui descendo pela parede porque eu sei quem Deus é na minha vida. A minha intimidade com Deus é muito forte com Deus. E eu sentei, eu só pensava. Eu não abria minha boca em momento nenhum. Eu só gemia. Mas o meu paizinho, que é íntimo meu, ele sabia qual era o gemido que estava dentro do meu peito. E na madrugada o Senhor disse a mim, não vou levá-lo. Eu te prometi que eu não vou levar. Mas a tua caminhada será longa. Meu Deus. E eu disse para o Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. E veio o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo ou chorando, voltarão sem dúvida trazendo consigo o seu molho. E o meu molho era Douglas. Eu não abria mão dele. Naquele momento, não, e o Senhor sabia disso. Mas foi um teste de fé, né? Muita fé. E aí, não conseguiu dormir, não? Não, eu não dormi. 3 horas da manhã eu já estava de pé querendo ir para o Santa Teresa para visitá-lo, porque foram 3 meses eu ouvindo. Se ele viver, amanhã, 11 horas, tem visita. Se ele viver, mais logo, 7 horas, terá visita. E foram isso lá no Santa Teresa por 3 meses. Ele foi... ele teve coma induzido. Vamos só para o pessoal que está acompanhando se perder. Aí, que horas você conseguiu para Santa Teresa? Meu esposo, quando eu estava já abrindo a porta às 3 horas da manhã, ele levantou e falou assim, vamos voltar para a cama. Ainda não está na hora de ir. Eu falei, já está na hora sim, filho. Eu vou a pé, eu tenho que ir a pé. Eu vou andando para eu chegar mais rápido que você. Que até que você tomar banho, você se arruma. Não, já estou indo. Eles são 3 horas da manhã. A visita é 11 horas. Eu sentei no sofá e fiquei sentada esperando dar 11 horas. Eu não comi, eu não bebi. E só tomava água que eu mesmo pegasse no filtro ou as garrafinhas que estavam lacradas. Com medo de alguém te dar um calmante. Sim, de me dar calmante, eu não sei. E você queria ficar acordada ali, junto com o Senhor, crendo que o seu filho não ia morrer. Porque se eu dormisse, eu achava que ele não voltaria. Então eu tinha que estar acordada. Então, em que horas você foi para o hospital? Nós saímos de casa, poderia ser umas 10 horas, né? Porque 11 horas até que você chega, faz aquele procedimento, né? No CTI, para entrar. Mas aí deixaram você entrar? No momento não. No momento não deixaram. Que agonia, só aí 3 pessoas só que entravam. Pai, mãe, ou vô, ou vó, ou alguém mais chegado da família. Não, mas aí você é mãe, por que não entrava? Porque ele estava muito ruim. Muito ruim. E a minha prima Márcia chegou, né? Que ela é uma das enfermeiras, né? Lá no Rio. E já tinha... Meu esposo entrou. Aí quando meu esposo... Eu achei que eu ia ver ele lindo e maravilhoso lá no CTI, né? Aí meu esposo saiu pela outra porta e já saiu chorando. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, filho, por que você está chorando? Não estou entendendo. Você sabe que Jesus tem poder. O Senhor disse a nós que ressuscitaria o nosso filho. Ele não está morto, ele não está morto. Ele falou, Neide, não tem mais jeito. Eu falei, tem sim, tem sim. O seu esposo falou que não tinha mais jeito? Porque ele entrou primeiro do que eu. Eu queria entrar primeiro. Então tá explicado porque eles estavam te cozinhando em banho-maria. Porque realmente devia estar muito ruim. Aí a minha prima Márcia, né? Márcia Pinheiro. Que é ela falou com um dos médicos, ela falou assim, doutor, eu posso entrar na frente?
né? Porque eu lido nessa área. E se eu ver que a Neide não pode ver, eu vou falar com o senhor que ela não vai entrar. Eu falei, Márcia, mas eu quero ver meu filho, eu quero ver ele, eu quero ver. Ela falou assim, tá bem, eu vou entrar. E Márcia ficou lá pra dentro com os médicos. Eu tô, nossa, Márcia demora tanto. E beijo pra eles lá no Rio. E ela saiu. E ela falou assim, Neide, você não pode entrar, Neide, não vai agora não. Eu falei, não, Márcia, eu vou. Tem que ter muita fé. Aí entrou meu esposo, a minha tia, né, que é a mãe dela, já de idade. Não, eu quero entrar, tudo no primeiro. E no outro dia, todas as pessoas estavam lá, querendo visitá-lo também. Né? E eles não poderiam entrar. Como a doutora falou, olha, parece que foi um animal que morreu. Meu Deus. Né? Porque eles estavam revezando. E realmente, quando eu cheguei, os baldes estavam no chão. Ah, finalmente você conseguiu entrar. Foi nesse dia. Sim, aí eu depois entrei da sua domingo. prima. Sim, depois da minha prima eu entrei. Aí você entrou. Aí quando eu passei, eu já vi a cama lá, né? No box lá. Agora E ela me amparando com o enfermeiro Marcos e os médicos tudo em volta de mim. Aí uma das doutoras falou assim, aí tá seu filho. Eu falei, não é o Douglas, não é. O que agora sim, vamos respirar. Porque agora até eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a produção comercial, eu vou pedir uma água para respirar, porque ela vai contar o que ela viu. Porque assim, meu Deus. Vamos pro comercial. Na volta ela vai contar como ela viu o Douglas. Já, já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo. Nesse dia 30 de maio de 2023, esse testemunho lindo, porque coisas de Deus mesmo, né? Então a gente está aqui numa revista seríssima que é a Geração, né, JC, e diz o seguinte, ó, coisas de Deus. Ele sofreu grave acidente automobilístico, teve traumatismo craniano e politraumatismo, seu fêmur e pelve foram esmigalhados, houve múltiplas escoriações e perfuração de órgãos. Entrou em coma induzido. A família foi orientada pelos médicos a preparar o enterro. Fortíssimo. E eu estou aqui com a mãe desse milagre, que é a irmã Neide. E você que está acompanhando, nós paramos exatamente, vamos retomar do ponto que nós paramos, né, irmã Neide? Sim. A irmã entrou. Aí a irmã falou, esse não é meu filho. Eu disse, esse não é meu filho. Mas eu falei com os médicos, eu preciso de tocar nele. Aí eles falaram, é impossível você tocar nele, você não pode. Era tanto aparelho e tanto, né, coisas de soro, esses negócios, medicamentos que estavam nele.
Mas qual foi a visão, além dos aparelhos, qual foi a visão que te levou a crer que não era seu filho? Qual foi a visão? Se você tiver condição emocional de relatar, porque eu acho que não é fácil. Qual foi a visão que você teve? Ele estava, no momento que eu vi ele como um monstro, não era o meu filho, Douglas. Eu disse, esse não é o meu filho. Porque ele Vamos começar pela cabeça. A Vamos cabeça começar pela cabeça. enorme, e eu não reconheci esse lado dele todo estourado, todo quebrado. Ele colocava sangue pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Eu ouvia assim, plof, o sangue saía. Meu né? Deus. E o corpo dele estava todo machucado. Todo, mas sabe o que não sobrou? Nem um osso sem quebrar. E eu falei, mas eu preciso de tocá-lo, eu tenho que tocá-lo. Aí os médicos olharam um para o rosto do outro e falaram, mas você não pode tocar nele. Eu falei, eu tenho que tocar. Aí nisso eu abri, né, aonde estava as aparelhagem toda, e eu fui encostando nele. Quando eu encostei nele, eu louvei com o louvor, né? Sim. E eu disse, bate, 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 coração, bate e não para de bater. Aí eu caí em cima dele. Nisso que eu deitei em cima dele, começou todos os aparelhos a pitar. Eu tive um leve desmaio, mas eu não desmaiei. Aí eu falei, Jesus, o Senhor está levando meu filho. E eu comecei, aí eu não vi mais nada, só que eu ouvi a doutora falar, mãe, não, se acalma. Realmente era o coração mecânico que estava batendo. Agora é o coração do Douglas. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Porque Jesus, ele é lindo, né? Jesus, eu só sei falar, Jesus, tu é lindo. E dali me tiraram. E eu saí para o outro lado, portanto eu não vi quase ninguém, eu saí. Então ali foi a segunda parte do milagre, né? A primeira foi quando as doutoras colocaram as mãos e cessaram a hemorragia. A segunda, sim, quando teve esse desmaio, que não foi desmaio, mas acredito eu, uma providência divina, o coração dele, não mecânico, voltou a funcionar. Voltou a bater. E ele começou naquilo tudo. E eu falei, aí eu não vi mais. Aí né? a senhora foi retirada. Fui retirada. Aí acabou, não é só minha tia, eu não vi também quem mais entrou. E aí depois, quando foi a próxima vez? À noite. Aí a senhora voltou lá. No domingo à noite. Eles falaram assim, se ele viver, 7 horas, tem novamente a visita. E eu, fomos embora. Aí, quando eles disseram, se ele viver, o que a senhora disse? Eu falei, pois ele está vivo. Ele está vivo. E nós saímos, fomos para casa. Eu não sei nem se eu fui, acho que eu fui em casa, assim, deu tempo de eu ir em casa. E nós voltamos para a visita da noite, lá novamente. E tudo mudou. Sabe, tudo foi mudando. Foi mudando como? Assim, no modo que ele estava antes, como ele estava depois, né? E os médicos já os médicos também já não estavam achando que a senhora era maluca. Não, aí eles já estavam vendo de uma outra forma. Já vendo de uma outra forma. De uma outra forma ele estava vendo. Porque até então, eu dei oportunidade para as pessoas visitarem ele. Eu não fui aquela pessoa, não. É meu, não. Todos da igreja, todos pastores. Sabe? Isso é bom, porque isso. Tem assim muitas testemunhas de que ela não estava assim alucinando, que é isso. Que eu estava normal. Estava normal. Muito bem. E aí voltamos à noite. Tá lá cheio de gente novamente. Só podia entrar 3, né? E as pessoas saíam de lá destruídas. Não, destruída, tristes. Porque não tem coração. Eu confesso que eu não tenho estrutura para ver. Eu confesso. Não tem estrutura, porque é muito forte, assim. Só em você falar, eu já imagino, já... Bem, enfim. Aí, a próxima vez que a senhora entrou, como é que foi? Eu olhei outro Douglas no box 10. Eu já olhei ele já com outro olho e crendo, né? Que os milagres estavam acontecendo na vida dele. E quando nós visitamos, o médico falou assim, se amanhã foram 30 dias eu ouvindo isso. E a cova dele foi aberta, né? A cova dele estava aberta. Ficou aberta há quanto tempo a cova dele? Foram 3 dias para 4 dias. 3 dias a cova aberta. Sim, 3 para 4 aberta. Aí depois desistiram, viram? Olha, esse aí tá... Esse a mãe não deixa morrer. Esse a mãe agarrou ali. Jesus não deixa morrer. Aí fecharam a cova depois desses dias. Fecharam porque foi o tio dele que era o coveiro lá, né? O coveiro, aí falou, não,
Esse aí a mãe não vai deixar vou e agora deixar ele vê. não vou deixar ele não. Ele não. E quando foi que os médicos liberaram a sua entrada à vontade na UTI? Quando isso aconteceu? Em qual momento que você podia entrar na UTI para visitar seu filho? Não, desde do domingo, né? Já desde Já esse desde dia. domingo. Aí foram passando os momentos. E teve um momento que, a partir de terça-feira, né? Sim. Cada dia o quadro do Douglas mudava. O quadro dele mudava. E tem outra, lá atrás, no domingo à noite que eu vi ele, nós estávamos, meu esposo me levou para casa. Aí ele, quando parou na nossa rua, que ele estava entrando, né, com o nosso carro, que era um Fusquinha, ele falou assim, nós vamos para casa. Eu falei, não vou para casa, eu vou para a igreja. Ele falou, o quê? Você vai para a igreja? Eu falei, nós vamos adorar a Deus. Isso. Nós vamos adorar quem é devido. E o Senhor quer ver a nossa adoração pura e sincera diante dele. Eu não desci do carro, Eu falei, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Chegamos na igreja, estava igual um velório. A igreja estava igual um velório. A nossa igreja lá no bairro Independência, né? E todo mundo chorando, todo mundo com a cabeça baixa, achando que tudo tinha acabado, né? Que tudo tinha terminado, mas não tinha terminado. Aí o pastor deu oportunidade para... Eu dirigi até o departamento de irmãs na congregação. Quando o pastor assim dá com a cabeça baixa, ele, bem triste, ele falou assim, vamos ouvir o departamento de irmãs louvar. Ninguém tinha visto que eu estava na igreja. E quando eu tenho uma mania de reger, eu faço assim, né? Aí quando eu... Irmã Neide, falei, vamos louvar ao Senhor. Amém. Não é para vocês entenderem, né? E nós levantamos os departamentos e louvamos. Mas não diz... Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças... Porque a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Verdade. Então, se você está sofrendo da graça, se você está feliz da graça, se você recebeu da graça, se não recebeu da... Em tudo dá graças. Verdade. Então, a irmã procedeu do jeito que agrada ao Senhor. Verdade. Estava lá glorificando. Verdade. E louvar, né? E louvando. O Senhor agrada do louvor. Do louvor. Aí nós começamos a louvar. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as palavras ditas a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. E aí Deus começou, né, a renovar os irmãos, dar força aos irmãos, né? E durante aquela semana, na terça-feira, pastor Timóteo chegou ao hospital, foi conversar com os médicos. Cada dia entrava um pastor, 2, 3, aí chegou um tempo que os doutores falaram assim, ó, libera 15, libera 10, 5, é só olhar e sair, é só olhar e sair, é só olhar e sair. E uma das pessoas que marcou muito foi a Juliana, da irmã Helena, que ela entrou lá e perguntou pro médico, o que não quebrou no Douglas? E ele falou assim, o que quebrou no Douglas? Aí ele mandou ela dizer assim, pergunta o que não quebrou. Você tá vendo aquele quadro do corpo humano? Aonde tem os pontinhos vermelhos? Você lembra o nome desse médico? Porque tem muito tempo. Doutor Carlos Augusto. Tem aqui na Sim, igreja. tem, ele tá aí, doutor aqui Carlos então. Augusto. Que ele era um dos chefes da UTI, né? Ali embaixo, aquela de baixo. É bom a gente dar os nomes, porque tem Sim. pessoas descrentes. Vou lá perguntar ao médico, vai lá perguntar. Pode chegar lá, pode conversar com ele, que de vez em quando eu vou, sabe? Eu converso com eles, com a doutora Carla, com o doutor Leonardo, eram os dois doutor Leonardo, né? E aí ele pegou, ela olhou, ela falou, doutor, mas é impossível. Ele falou, isso está tudo quebrado. E tem uma irmã, a irmã Ivone. Ela estava no trabalho dela, ela falou assim, Jesus, como vai ficar a irmã Neide, que ela é da congregação, Sim. no Independência. Jesus, é o único filho dela, mais ou menos, que ela falou assim. É o filho primogênito dela, e agora, como é que vai ser? Tudo no Douglas está quebrado, como vai ser? Aí o Senhor disse a ela assim, todos os filhos é único, porque todos é um só. E levou ela lá em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. A irmã Ivone falou que ela estava assim tão descrente de crer que Jesus tinha poder para continuar fazendo milagre, que ela falou assim, Oh, meu Deus. se o Douglas morrer, eu não sei o que será da irmã Neide. Ela parou no emprego, ela estava no emprego dela, ela parou, e o Senhor mandou ela ouvir. E fora o fixador que estava aqui fixando ele. Ele estava em cima de uma placa de ferro por 6 meses. Isso que eu ia falar.
Passando esse momento todo das visitas, isso tudo, depois vai acalmando, óbvio, até porque a pessoa precisa de tranquilidade para seguir na recuperação. E aí eu ia perguntar como ele ficou. Então, ele ficou numa placa durante 6 meses. 6 meses, amarrado. Mas por que amarrado? Porque eu não sei se foi no momento já que ele... Ou que ele estava voltando do coma, que os médicos preferiam amarrar ele, porque ele era muito agitado. Então ele ficou em coma induzido. Coma então, induzido, por só isso. foi coma induzido, não foi o coma profundo. Foi induzido. E aí ele estava nessa placa com vários aparelhos ainda. Muitos aparelhos. E aí a irmã todos os dias lá? Todo dia eu ia. Aí a irmã Ivone viu os barulhos dos ossos lá no Vale de Ossos Seco. Clac. Isso é para quem lê Bíblia. E Jesus. Isaías, para quem lê Bíblia. Jesus colando todos os ossos. E a cabeça dele, o médico não operou. Não operou. E Jesus me mostrou como assim, uma casca de ovo toda quebradinha. Sim. E o Senhor falou, eu estou operando e colando todos os ossos na cabeça dele. Porque humanamente não teria jeito. Não tinha como. Meu Deus. E ali ele, naquela placa de ferro, né, com o fixador, porque ele não podia mexer. Porque apenas ele estava sendo colado ali, né? Mas só que Jesus foi preparando todas as coisas. E teve um momento que o médico falou assim, todos os dias que a senhora vem, parece que ele sente que o pai e mãe está aqui. E a gente está observando. No momento que vocês estão chegando, a febre dele abaixa. Oh, meu Deus. Mas quando vocês vão embora, a febre dele aumenta. Olha. E aí o pastor Timóteo ficou lá muito tempo lá dentro da sala com os médicos, conversando com o médico. E o pastor Timóteo é que sabe de muitas coisas que até os médicos me privaram de eu saber, né? Para quem não conhece, né, quem é da Assembleia de Deus sabe que o pastor Timóteo é o presidente da Assembleia de Deus de Petrópolis. É o nosso, como a gente chama lá, né? O nosso anjo da igreja. Só para... Porque a gente está falando pastor Timóteo, para quem não conhece. É verdade. Ele é muito conhecido, mas para quem não é crente, não conhece. Então, só para posicionar. E é um homem muito de Deus, um homem muito sério. Então, claro que o que os médicos passaram para ele não ia falar para a irmã, porque a irmã ia... É verdade. Mas, se bem que eu acho que não, porque, olha, tanta fé que a irmã teve. Eu confesso, como mãe, eu não sei se eu teria essa fé. Não sei se Deus me daria essa fé de ver um nada. E eu não sei, é muito difícil. A gente só sabe quando está na prova, né, irmã? É verdade. É muito difícil a gente falar, eu iria ou não iria, né? Só Deus mesmo para entrar na prova com a gente e conduzir. É assim. Eu atravessei um oceano. Eu atravessei um mar bravio. É como diz, né? Uma mãe, quando vê um filho debaixo de uma carreta, ela tem força para levantar a carreta e tirar ele de baixo. Pois eu fiz isso. Foi isso. E a igreja orando, né? E a igreja orando. A igreja me carregou no colo. Quanto tempo ele ficou internado? Filha, foi 6 meses, ele ficou... Nessa placa? 3 meses aqui no Santa Teresa. Sim. Dali conseguimos a vaga para ele no Intor, né? Hospital do Intor, lá no Rio, que era lá na Cruz Vermelha, ainda não era na Novo Rio. Sim. E após ele saindo do coma, né, ali no Santa Teresa, e Deus fazendo esse reboliço todo, esse trabalhar, e ali eu entrava, não só para ver o Douglas, mas para exercer a fé de muitas pessoas. Orar, Jesus curar, orar, Jesus preparar e levar para a glória. Foram muitas vidas que Jesus salvou ali dentro, que Jesus libertou, seguranças, sabe? As pessoas, eu parava para conversar com as pessoas e falar que Jesus curava e ressuscitava. Foi o Senhor te usando ali na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas. Você vai fazendo a minha obra que eu vou tratando o seu filho. Porque é verdade, assim, é verdade. Né? A gente tem que compartilhar as bênçãos. E foi um tempo muito frio, né? Que estava muito frio. Os irmãos diziam para mim que subiam para lá, ia para o meio do mato, enrolado no cobertor, orar pela vida do Douglas, sabe, irmãs? E eu falei, se isso aí vocês estão me fortalecendo, me ajudando. Porque foi tudo, né? Uma igreja. Foi toda uma igreja. O Senhor diz, orai uns pelos outros. Faça a obra que eu cuido de ti e da tua família. Então, tudo isso que aconteceu, a gente vê que está tudo lá na Bíblia, que tudo na Bíblia, só exercer, né? É verdade. E querer até o fim. E aí ele foi para o Rio. Aí ficou quanto tempo no Rio? 3 meses também no Intor, lá no Rio. Ele morreu
3 depois? vezes. Morreu 3 3 vezes? para 4 vezes ele morreu. Como foi isso? Quando ele está aqui em Petrópolis ainda, ele já se desmamando, né? Ele se desmamando dos aparelhos, que eles falam desmamar, né? Porque está muito tempo com os Sim, aparelhos. e já... Porque a hemodiálise que ele fez não foi permanente para quem tem problemas de rins crônico. A dele foi de acidente. E teve um momento que houve uma complicação. E uma que todos os dias os médicos diziam para mim, se ele viver, a senhora precisa de ter na sua casa um quarto com todos os aparelhos para coma profundo, que a gente não sabe se ele vai acordar do coma induzido ou se o coma dele vai ser eterno. É o que a gente chama de home care, um nome mais chique. Sim, sim. Ou um quarto preparado como se fosse uma mini UTI ali. Mini UTI. Eu com algodão, molhando os lábios dele todo dia com soro, até que Jesus levasse ele. Isso o diagnóstico dos médicos. Dos médicos. Que ele, se ele escapasse, ele ficaria um vegetal. Sim. E não era assim que você queria. Não, você queria seu filho de volta. De volta. Porque eles disseram também, olha, ele vai estar ou no coma induzido, ou tetraplégico, ou paraplégico. Meu Deus. Porque uma torção de bacia mata, que dirá quebraduras. E teve um congresso em Itaipava, que foi o congresso de quebradura ou torções de bacia, de quadril. E a história dele foi para esse congresso. Que eles disseram assim, nunca houve isso. Né, os ortopedistas, que nunca viram essa história. Deus e ele usa sair as coisas vivo. loucas deste mundo para confundir as sábios. Os médicos ficam perdidos. Ficaram. Quando acontece isso, e quando acontece esses milagres, os médicos ficam assim. Eles têm que se render, porque eles não sabem mesmo o que fazer. Verdade. E no momento que ele já estava sendo desmamado, ele já me conhecia, Então, quando ele dormia, mesmo ele estando no coma, ele só falava assim, pai, mãe, mãe, pai, mãe. Isso era dia e noite até que eu chegava. E ele se acalmava quando eu chegava. Amém. E quando houve a situação, meu esposo começou a ver a boca dele, né, salivar, e ele botando muita espuma para fora, já com sangue, com tudo. Porque foi não era que era para ser feito, né? Então aí foi que quando ele morreu de novo. Morreu de novo. A doutora viu, ela disse para mim, olha, eu só vi os aparelhos lá fazer assim, pim, 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 e parou. Meu Deus. Só que eu estava deitada no chão da minha casa, tá? E minha casa muito simples, né? Na época nós estávamos construindo, quando aconteceu o acidente. Eu deitada no chão, chorando e falando com o Senhor, Jesus, guarda meu filho nessa madrugada, guarda. Porque quando meu esposo saiu, meu esposo falou assim, Neide, quando tu entrar, tu vai ver que o Douglas não está bem, houve alguma coisa. Ele já estava bem, ele já estava sendo desmamado, né? E o dia de fazer a tráqueo também nele, né, que está lá atrás, o doutor falou assim, ele só está com 50% de vida, mas chegou o momento de ter que fazer a tráqueo. E o médico falou assim, aí mãe, o que você acha? Eu falei, pode fazer porque eu vou estar em casa. Ele falou, a gente tem medo de tirar o aparelho e ele ir embora. Eu falei, pode fazer. E muitas das coisas eles me perguntavam, o que eu vou fazer? Porque para eles, na lógica, na medicina, na ciência, não tinha mais jeito. Então os médicos já tinham desistido. Então, para pelo menos dar a chance, né? É verdade. Aquela da dúvida, bem, já que a mãe tem essa fé toda, né? Vai que dá certo. Então eu acho que eles estavam trabalhando mais ou menos assim, né? Porque para a medicina já não tinha mais jeito. É verdade. E aí falou, não, vamos embarcar aqui na fé da mãe, vai que dá certo. Vamos embora, vamos entrar nesse barco. Quando nós chegamos pela manhã, aí eu vi ele todo entubado, pior do que ele estava. Meu Deus. E a doutora Carla disse, a minha esposa do doutor Carlos Augusto. Ela falou assim, eu tô vendo eles com tanto livro, quando eu entrei, aquele alvoroço. Aí ela falou assim, mãe, venha cá. Eu falei, o que houve com ele? Ela falou assim, olha, houve alguma coisa. E o Douglas morreu. Meu Deus. E eu, hã? Ela é. E eu falei, mais ou menos que hora era isso, doutora Carla? Ela falou assim, umas 3 horas da manhã. Tudo foi, as veias foi estourando, e acabou. Só, mãe, que quando todos os médicos, a equipe médica, estava em volta da cama dele, e falando assim, não tem mais jeito. Ela falou, peraí,
A Mãe do Milagre, todos os dias ela entrava aqui, ela cantava, ela bocejava, e olhando para cima, são 6 andares. Quem poderia ouvir ela nessa altura, nesses tantos andares aqui? Peraí que eu vou fazer uma coisa. Antes de tirarmos todos os aparelhos. Ela falou assim, ela olhava para cima e falava alguma coisa. Então, peraí, então eu vou fazer o que ela fazia. Ela disse que olhou para cima e disse assim, Deus do milagre. Né? Deus da mãe do Douglas. Me devolve ele, por favor. E todos se calaram. E ela esperou 1 segundo, não sei se 1 minuto, porque na aflição a gente acha que a hora passa tão rápido. Ele começou a engolir. Meu Deus. Botando sangue pela boca, sangue pelo ouvido, por todos os lugares. Meu Deus. E ela falou assim, mãe, houve uma coisa muito linda. O Douglas ressuscitou de novo. Oh, meu Deus. Meu aleluia! Eu querendo dar o meu brado lá dentro do hospital, mas eu não podia. Aí eu falei, eu sei que Jesus esteve aqui de madrugada e ressuscitou ele. Glória. Ela falou, o que tu tem? Eu falei, eu tenho Jesus na minha vida. E dali ela falou, só que agora, para ele voltar ao normal, ele tá pior do que quando nós pegaram ele na pista. Meu Deus. E aí? Agora eu não sei se vai ser mais 3 meses ou quanto tempo vai ser que ele vai estar no coma. Meu Deus. Que luta. Eu falei, doutora, o mesmo Deus que fez lá, ele está fazendo aqui. Ele não vai ficar 3 meses, ele não vai ficar 3 meses em coma e nem entubado, mas não. Eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Quando foi uns 2, 3 dias, eu falei, essa senhora vai ver. E eu falei, toda essa inchação, Jesus vai murchar ele. Eu creio. E fui embora. Porque, irmã Beth, eu sou muito assim. Quando é, é. Quando não é, não é. E na minha família, todo mundo diz, vai morrer. Se eu falar que vai, todo mundo já sabe que vai morrer. Mas se eu falar que não vai acontecer, não vai acontecer. Tem a minha irmã Elizabeth, que é a loucura, né? Dos sobrinhos, todos os sobrinhos amam ela. E ela dizia, você disse que o Douglas não ia morrer. E o Douglas vai morrer. Eu falei, ele não vai morrer. E eu sempre crendo. E eu sempre entrei lá e saí com a cabeça erguida. Porque crente, ele tem que olhar para cima, né? Não tem que estar olhando cabisbaixo, não. E o Senhor me renovava todos os dias. Você imagina, eu só bebia água. Eu não comia. Era jejum, dia e noite. Eu só queria... Jejum, joelho e fé. Jejum, joelho... Agora a gente tem que chamar mais um intervalo. E no próximo bloco a gente vai resumir essa história para fechar, porque o tempo está acabando. A gente volta já já. Olha, fique ligadinho. Vale a pena. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A
A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Nosso tempo está acabando e a nossa história também. Essa história, né? Porque a nossa história, cada dia Deus inicia uma. Então, irmã Neide, e aí, como ficou a recuperação do Douglas? O senhor, né, continua trabalhando, ele foi para o Inter, né? E lá no Rio, né, no Inter, ele operou, né? O quadril e o fêmur. Né? Ele tem tipo uma corrente, até ia trazer uma radiografia, mas eu não achei lá, que ultrapassa aqui o quadril dele, até pelo que o médico disse, não precisava operá-lo para botar essas coisas nele, porque ele é baterista, né? Ele toca instrumentos na igreja, qualquer instrumento que você colocar na mão dele, ele toca. Sim. E a perna, né, dele, né, que tem a prótese, né, foi cortado 40 centímetros de ossos e ali entrou uma prótese. E os médicos estavam assim, mas como que vai ser essa prótese? Como que vai ser essa prótese? Porque como foi tudo esmigalhado, tudo destruído, sim, então precisou desse tempo, Jesus foi operando nesse tempo, aí os ossos, a profecia lá da irmã, verdade, dos ossos secos, e aí foi colar tudo, então pôde fazer a cirurgia. Pôde fazer a cirurgia, porque até o médico lá do Inter, ele disse a mim assim, mãe, qual é a profissão dele? A profissão dele, meu filho, é trabalhar em tudo. Eles amam, os meus filhos amam trabalhar. Ele trabalhava com o pai. E ele falou, então, se não fosse a profissão dele, assim, de estar pegando peso, coisas pesadas, nós deixaríamos do jeito que está. E eu falei, ele é baterista. Ele falou, então ele vai exigir muito a perna dele, né? Então o que nós vamos fazer? Ele vai entrar uma prótese no acetábulo, né? Aqui, a prótese na perna, mas aqui a prótese também, que tem aquela prótese de platina. Tanto aqui no acetábulo como dentro do fêmur dele. Só que marcar a operação. E o médico disse pra mim assim, mãe, você não vem porque é à noite, né? Que eles operam, cada hora é quadril, muito quadril. E vai indo assim. Quando eu cheguei pra ver ele no CTI, ele tava todo inchado. Todo inchado. E a barriga dele tava, né? Uma preta aqui. E ele olhou pra mim, ele lá nos aparelhos, ele olhou pra mim com os olhos até quase fechando. E ele falou, mãe, olha como eu estou escarrando. Quando ele fez assim, o sangue voou. Meu Deus. Uma veia babou dentro dele. Meu Deus, que luta. E ali ele foi embora de novo. Aí morreu pela terceira vez. Terceira vez. Meu Deus. E um dos médicos chegou pra mim e falou assim, você crê mesmo em Deus? Agora tu vai ser provada com a tua fé. Você crê? Eu falei, eu creio. Ele falou, tem uma capela lá, você vai lá rezar. Eu falei, eu não vou rezar, eu vou orar. Aleluia. E o médico disse a mim assim, chama seu esposo para descer. Aí o médico chegou para mim, conversou comigo e falou assim, olha, ele teve, eu não sei quanto tempo que ele ficou sendo operado. E naquela noite, eu tinha uma toalhinha que ela estava molhada de lágrimas. Ele disse a mim assim, olha, eu vou levá-lo à UTI, lá ao centro cirúrgico, mas ele não vai voltar. Eu falei, ele vai voltar sim, doutor. Ele falou assim, eu não sei se ele vai voltar. Aí ele pegou e falou assim, Douglas, faz um pedido para sua mãe antes que você entre para o centro cirúrgico. A barriga dele estava enorme, mas muito grande. Ele falou, mãe, eu não sei quantas horas mais vai levar. Ele vai ter que tomar anestesia de novo. Ele tomou de madrugada, agora de noite ele vai tomar de novo. Eu falei, sim, pois, doutor, vai. E pedi as mãos dele. E abençoei a mão dele de novo, lá no Rio. Porque as suas mãos estão adestradas para tocar no meu filho. E ele vai voltar para mim. Crê, doutor, ele. Crê, doutor. Os dois, a equipe médica. Aí o meu filho perguntou, já mal, ele falou assim, doutor, deixa minha mãe ir comigo, porque eu não vou voltar. Eu falei, você vai voltar.
Em nome de Jesus, filho, você vai voltar. E quando foram puxando ele, né, eu falei assim, toma essa toalhinha, segura a toalhinha da mãe que tá com muita lágrima. Né, porque tem pessoas que falam assim, mãe tem, né, mãe cura, beijo de mãe cura, eu sempre beijava. Quando ele caía pequeno, eu ia beijar ele lá e comecei a beijar ele todinho aqui, beijo de mãe cura, beijo de mãe cura. E aí o médico pegou ele e falou assim, então deixa eu fazer um pedido, doutor. Se eu voltar, o senhor deixa a minha mãe ficar comigo na UTI até o dia de eu ir embora para casa? Mas os médicos falavam assim, não vai voltar mesmo, né? Não vai voltar mesmo. Falei. Aí o doutor falou assim, olha, ele falou, fala doutor logo, fala doutor logo. Aí o doutor olhou para mim e falou assim, mãe, porque tudo lá que eu fazia com eles era com a mão, tá? Não era assinando papel nenhum. O doutor pega aqui na minha mão. Ele falou, pois está fechado. Se ele voltar dessa operação de novo, a senhora vai ficar com ele até o dia dele ir embora. Aleluia. Aí vamos acelerar agora. Sim. Aí ele foi para a cirurgia. Foi para a cirurgia. O meu lindo volta da cirurgia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aldo foi, né? Fiquei na UTI, meu esposo já tinha chegado. Ele falou assim, mãe, a partir de agora, na UTI, no quarto, você fica com ele. Aí a irmã ficou na UTI quanto tempo com ele? 3 meses. Lá 3 meses na UTI com ele? É porque ela tipo UTI, né? Tudo Sim. assim, muito, né? 3 meses com 3 ele. meses com ele lá. E quando foi que ele recebeu alta? Foi, acho que dia 27 de novembro. Meu Deus. 27. Eu vendo todo mundo embora. Todo E lá mundo Jesus embora. curando também, Curando. né? Jesus curando. Os médicos entravam, os médicos iam lá dentro, na UTI. E antes disso, né, eu sentei com os doutores, né? Aí dia 27 de novembro ele foi para casa. 27 de novembro, precisando de ambulância para levar para casa, e Jesus fazendo a obra, Aí teve um momento que quando ele saiu da UTI para ir para o quarto lá, mas como sendo a UTI, aquelas camas, né, muito moderna. Aí teve um momento que ele falou assim, mãe, a senhora sempre me ensinou a ter fé e crer que Jesus tem poder. Eu falei, sim, filho, eu sempre te ensinei isso. E eles serem fortes, sempre eu disse, seja forte, corajoso. No outro dia que ele subiu, estava de ponto ainda, ele falou assim, eu vou ao banheiro tomar banho. Eu falei, não pode. Ele falou, posso. A senhora não disse, eu tenho que crer e ter fé? Oh, glória. Ele abaixou a cama e foi pro chuveiro. Mas tudo é grande, tudo é grande. Aí ele estava no chuveiro. Aí chegaram a equipe de 20 médicos e falaram assim, mãe, cadê o milagre? Eu falei, o milagre tá no banheiro. E ele, hã? Eu falei, Ficou doido. Aí ele estava cantando, né? Um louvor lá debaixo do chuveiro. Sim. Só, filha, que a hemorragia voltou de novo. Ele sangrava. O chuveiro tava, era muito sangue, E aí? Aí ele cantou aquele louvor. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, oh meu Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais uma noite. Aí os médicos chegou na porta, ele parou. E o médico falou assim, Douglas, milagre? Tu tá em pé no chuveiro? Sim. E ele todo com vergonha, né? Ele falou assim, nós não estamos entendendo mais nada. E esse dia ele foi para casa? Não. Vamos acelerar, que tá acabando. Aí abriu, né? Aí tudo lá foi abrindo. Ficou mais quanto tempo ficou, lá? Então foi isso. Tudo isso foi nos 3 meses que ele ficou no Rio. Aí Jesus foi trabalhando, só que o médico falou assim, vamos dar alta amanhã. A pressão dele subia, 24. Vamos dar alta amanhã, a pressão subia. Aí o médico falou assim, mãe, então vamos fazer o seguinte. Não fala mais que vai dar alta. Não vou falar. Porque Eu falei, fica doutor, emocionado. não fala mais nada. O dia que der alta, deu. Só fala comigo, doutor. E ele pegava, minha filha, a cadeira de roda, ele não parava mais na cama. Ele andava o hospital todinho, E quando ele recebeu alta? Quando ele recebeu alta, eu falei assim, aí tinha que ter ambulância, né? Porque ele teria que ir para casa de ambulância, deitado, e andar um tempo na cadeira de roda. Então tudo isso eu preparei, né, para eu poder ter em casa. Os antibióticos ele tomou por 1 ano, os antibióticos eu levei tudo para casa, ele tomou tudo em casa. Né, foram enfermeiras, ele saiu. Aí meu esposo chegou de carro, eu falei assim, filho, você tá... 1 mês antes eu já levava alguma roupa para ele, né, uma calça. Aí o médico falou, ele vai precisar de usar a calça de elástico, não pode apertar, não pode nada.
E a higiene dele é na cadeira, porque ele não pode ficar muito tempo. Tá bem. Meu esposo chegou no hospital. Eu não tinha dito também pro meu esposo. Aí quando meu esposo chegou, meu esposo falou assim, e aí? Quando que ele vai ter alta? Eu falei, filho, não fala nada. Aí eu falei assim, vamos, Douglas, vamos botar calça, né? Ah, é bom botar calça pra você ficar bem. Ele tá assim, mãe, por quê? Eu falei, não, por causa de nada. Aí eu falei com meu esposo, ele está de alta. Ele, e a ambulância? Aí vocês foram pra casa, porque o nosso tempo acabou. Tem que... Ele foi no Fusca, com a cadeira deitada. Tudo certo. Então o Douglas se recuperou. Se recuperou. E como nosso tempo já estourou, produção, pode soltar o videozinho aí do milagre. Boa tarde, gente. Eu sou o Douglas dos Santos, prova do real milagre que vocês acabaram de ouvir. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É só você acreditar que tudo de melhor, tudo de bom há de acontecer na sua vida. Deus, o Douglas casou, te deu netinhas. Casou, me deu netinho. Ele teve desnutrição de último grau. Eu pegava ele no colo de fralda. Não, o Douglas casou, teve Casou, netinhos. tem minha nora Andresa, minha netinha tá Sofia. Tudo bem que o nosso tempo acabou, Tudo. Só glória. E crer e confiar que Jesus tem poder de fazer além e muito mais. Basta crer e ter fé. Muito obrigada. Aleluia. São muitas emoções, Adélia. Muitas emoções, gente. Que felicidade. Obrigada pelo gesto, pelo carinho. E a gente se encontra amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.